Boa noite, amadas inteligências da Escola de Campeões. A nossa conversa neste vídeo é uma leitura sobre direito constitucional. Primeiro vídeo sobre direito constitucional aqui no nosso canal. Livro do professor autor Silvio Mota. Curso de Direito Constitucional, Teoria, Jurisprudência e Questões. Editorial Jim Método. Unidade 1ª, Teoria Geral do Direito Constitucional. Capítulo 1º, algumas noções iniciais. Associaremos a esta leitura outras leituras neste vídeo. É o nosso exercício de intertextualidade. Viva a intertextualização, o entrelaçamento, a conjugação de diversos textos, buscando o enriquecimento do significado que queremos alcançar. E o significado que queremos alcançar é sobre os aspectos históricos do direito constitucional. Vamos lá. Algumas noções iniciais. Tópico 1.1. A natureza gregária do homem e seu efeito jurídico. Por que razão abdicamos de nosso tempo, bens e liberdade para viver em companhia de outros humanos, quando, se vivêssemos sós, poderíamos ter completa liberdade? Porque, ao mesmo tempo em que abdicamos de direitos, porque, ao mesmo tempo em que abrimos mão de direitos, obtemos em troca algumas vantagens e privilégios. São os privilégios da convivência social. Privilégios e perdas fazem parte da vida em grupo. Quando as desvantagens são superiores às vantagens, semeia-se a revolução, a rebelião, o motim, a sublevação. Quando os benefícios superam as perdas, temos a possibilidade de construir uma sociedade livre e mais justa. A ideia de pátria tem como uma de suas fontes o desejo do homem de encontrar esse espaço onde possa trabalhar e viver em segurança, dividindo o ônus de manter uma estrutura comum que lhe proporcione paz e tranquilidade com um custo aceitável. Mais vantagens que desvantagens. Por que vivemos em sociedade? Porque viver em sociedade traz mais vantagens do que desvantagens, em comparação à hipótese de se vivêssemos na mais completa liberdade do estado de natureza, por assim dizer. No estado de natureza, a violência é muito mais selvagem. Ubi homo ibi ius. Como diziam os romanos, onde existem homens, haverá direito. Quando falamos em direito, referimos-nos não necessariamente a leis escritas, mas a regras e tradições de conduta geral. Costumes também. Regras estabelecidas por um ou mais integrantes do grupo, obrigatórias e cuja obediência é mantida por meios pacíficos ou até mesmo pela coação, até mesmo pela ameaça de violência. É só pensarmos na lei penal. Cumprimos a lei penal por ameaça da violência do Estado, supressão da liberdade. Assim, a sociedade, vivendo de acordo com as regras e as normas, de acordo com as leis, a sociedade acaba por alcançar um estado de paz social, ou pelo menos algo mais próximo disso. Até porque o ideal nunca é alcançado. Porque o ideal
é o ideal. O ideal não existe. Mas no mundo do possível, nós estamos muito aquém do que a gente pode alcançar. Há uma distância muito grande entre o modo como nós vivemos e o modo como poderíamos viver com os recursos e com as inteligências que temos. Hoje fala-se até em inteligência artificial, só para observarmos como o acúmulo de inteligência entre nós humanos extrapolou-se ao limite do infinito. Voltando. Desde o primeiro homem que, mais forte ou mais inteligente, assumiu o comando do grupo, já havia as 3 funções básicas: criar as regras, executá-las e decidir eventuais litígios no seio do grupo. Desde que a sociedade existe, há alguma coisa assemelhada a um poder legislativo, a um poder executivo e a um poder judiciário. Mas peço perdão para retroceder, porque eu não havia concluído a leitura do parágrafo anterior. Vamos lá. Retomando. Todo grupo social cria suas regras de convivência. Quando os grupos foram aumentando, tornou-se cada vez mais necessário dividir as tarefas e, para os governantes, criar alguma organização tornou-se fundamental. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer um outro texto que fala sobre isso, em uma realidade do tempo do mundo antigo, realidade de 3.300 anos para trás, realidade do legislador mor Moisés do Nilo. Retomando. Desde o primeiro homem que, mais forte ou mais inteligente, assumiu o comando do grupo, já havia as 3 funções básicas, necessárias e fundamentais para a organização da vida social: criar as regras, executá-las e decidir eventuais litígios no seio do grupo. O que o tempo exigiu foi que tais atividades fossem sendo aperfeiçoadas e delegadas. Antes, no tempo passado, um indivíduo só criava as leis, executava as leis e julgava. Lembremos na Bíblia do profeta, do juiz, do sacerdote, do legislador e do governante Samuel. Por que eu estou falando da Bíblia? Porque a Bíblia Sagrada traz registros do mundo antigo. E são descrições sofisticadíssimas para a gente compreender, por exemplo, as coisas do direito constitucional. Samuel, na época dele, para lá de 3.000 anos para trás, exercia o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Era outro tempo, tempo em que a religião e o Estado andavam de mãos dadas e irmanados. Eram uma coisa só, as coisas do governo e as coisas da religião. Quando a gente não compreende isso, a gente não consegue, por exemplo, ler de modo sadio as Sagradas Escrituras, aqui representada pelo texto da Bíblia do Peregrino, editorial Paulus. Precisamos acessar a antropologia do tempo a que a gente quer se referir. Por favor, vamos lá. Profeta Samuel concentrava o poder de criar leis, criar as regras, o poder de executar as regras
executar as políticas públicas, por assim dizer, e o poder de decidir eventuais litígios no seio da sociedade, do grupo social. E na época era a organização econômico-social dos hebreus, vivendo em tribos. Organização da vida tribal em sociedade. Em sociedade tribal. As tribos de Israel. Dos filhos do patriarca Jacó. Da descendência do patriarca Mor Abraão. Da mesma maneira, da mesma forma, enquanto o grupo ocupava um pequeno espaço geográfico, os chefes podiam controlar tudo e todos, mas quando os líderes guerreiros conquistavam novas terras, precisavam começar a delegar poderes, fracionando autoridades no espaço. E temos um exemplo singular sobre isso na Bíblia Sagrada, no Gênesis, a história de José do Egito. Faço questão de trazer o trechinho deste texto, ele dando orientações ao faraó para que o faraó desconcentrasse poder político-administrativo. Vejam só, que genial! Tudo isso, Bíblia Sagrada. Vamos lá. Ó, vejam só que legal. Vamos lá. Após José interpretar os sonhos de Faraó, vamos ao tópico... Vamos lá, a partir do verso 32 do capítulo 41. Livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Virão 7 anos de grande abundância em todo o país do Egito. Depois virão 7 anos de fome, que farão esquecer a abundância do Egito, pois a fome acabará com o país. É José dando o diagnóstico econômico para Faraó. José trazendo a revelação, trazendo o diagnóstico e, posteriormente, propondo a política econômica mais acertada e mais assertiva, aquela que salvará o Egito da fome por muitos ciclos de tempo. Não haverá rastro de abundância no país por causa da fome que se seguirá, pois será terrível. O fato de o faraó ter sonhado 2 vezes, indica que Deus confirma sua palavra e que tem pressa de cumpri-la. Portanto, que o faraó procure um homem sábio e prudente, e que o ponha à frente do Egito, à frente da economia do Egito. Estabeleça inspetores que dividam o país em regiões. José está num tempo de cerca de 3.700 anos para trás e já está trazendo inteligência que tem que ver com a concepção federalista. São os germes do federalismo, um conceito que é do mundo moderno, que surge à nossa consciência com a Revolução Americana, lá no final do século XVIII. Vejam só, e José, há 3.700 anos para trás, já está intuindo sobre federação. Vejam, desconcentração de poder político-administrativo. Que o faraó procure um homem sábio e prudente e o ponha à frente da economia do Egito, que estabeleça inspetores que dividam o país em regiões e que esses inspetores governadores administrem as respectivas províncias durante os 7 anos de abundância.
que estes inspetores governadores administrem as respectivas províncias durante os 7 anos de abundância, que reúnam todo tipo de alimento durante os 7 anos bons que virão. Coloquem trigo nos celeiros por ordem do faraó, e guardem todos os alimentos que puderem nas cidades e nas províncias. Governadores locais. É como que se José tivesse olhando um futuro longínquo com uma união e 27 Estados-membros. E além mais de 5.500 e poucos municípios. Vejam como José era um homem muito para além do seu tempo. Que legal! Os alimentos serão depositados para os 7 anos de fome que virão depois no Egito. E assim o país não sucumbirá. Assim o país não morrerá de fome. Os alimentos serão depositados para os 7 anos de fome que virão. E assim o país não morrerá de fome. E o próximo tópico, José é nomeado vice-rei, administrador da economia do Egito. Que beleza! José, há 3.700 e poucos anos para trás, já pensando nos germes da federação. Que beleza! Coisa boa! Desconcentração de poder político administrativo, o que tem que ver com desconcentração de poder econômico. É disso que se trata. É um exemplo deste parágrafo. Quando os líderes guerreiros conquistavam novas terras, precisavam começar a delegar poderes, fracionando autoridades no espaço. E aqui a gente observa que José e o faraó enfrentaram uma guerra contra a fome. Medidas drásticas foram tomadas. Isso aí. E para tal, precisou-se da desconcentração de poder político, administrativo, econômico. Autonomia a governadores, administradores e inspetores provinciais, locais. Que legal! A história da humanidade, portanto, tem muito a ver com a teoria do Estado e o direito constitucional. José do Egito, Átila, Alexandre, Gengis Khan, todos eles elaboraram um pouco de direito constitucional, embora, na época, ele não tivesse esse nome, direito constitucional. Não havia ninguém pensando em direito constitucional no mundo antigo, mas intuitivamente já se pensava sobre isso, sobre o direito constitucional. E a gente tem um outro exemplo, de cerca de 3.300 anos para trás em relação a nós. É o exemplo de Moisés do Nilo e as tábuas dos 10 mandamentos, que para os hebreus, atravessando o deserto, saindo do Egito rumo à terra de Canaã, era o direito constitucional deles. Ao final do vídeo leremos Êxodo, capítulo 20, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Mas vamos lá. Sem saber, já estes homens de um tempo antigo, sem saber, eles já estavam criando o Estado e o direito constitucional, que nada mais é do que uma superestrutura criada para gerir o grupo. Gravem este nome, superestrutura. Traremos um vídeo extremamente conceitual ao termo superestrutura, muito importante. Sem saber,
Estes homens de um outro tempo já estavam criando o Estado e o direito constitucional, que nada mais são do que uma estrutura que nada mais são uma superestrutura criada para gerir o grupo, para a administração social. O Estado é uma ficção que resulta da engenhosidade do homem em criar mecanismos para comandar e administrar a sociedade. Ao longo da história, as funções exercidas por homens com poder de mando foram sendo transferidas pouco a pouco para um novo monstro, mais poderoso que todos os Dantes imaginados: o Estado, o grande Leviatã. Primeiro os homens e depois o novo monstro. Todos exerceram e exercem poder, que nada mais é do que a capacidade de alterar condutas, de determinar que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa. O poder poderá adotar diversas faces, tantas quanto as formas de modificação da conduta social, política, religiosa, sindical, tradicional, sexual, enfim, etc, etc, etc e tal. Próximo tópico, 1.2. Estado, governo e Estado-sociedade. Mas, para não perdermos o passo da leitura e para acessarmos o contexto de Moisés do Nilo, que também fez direito constitucional, mesmo sem saber, a partir da inspiração divina, porque na época dele, Estado e religião era uma coisa só, né? Para a gente não perder este passo, vamos deixar o demais para um próximo vídeo e vamos ler um trecho do capítulo 20 do livro do Êxodo. Coisa boa, vamos lá. Maravilha! Estudando direito constitucional a partir de registros do mundo antigo, registros constantes da Bíblia Sagrada. Um grande livro da cultura humana e da cultura ocidental, o maior. Êxodo, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, do Pentateuco de Moisés, capítulo 20, capítulo 20, Decálogo. Deus pronunciou os seguintes mandamentos. Deus pronunciou as seguintes palavras. Tempo do mundo antigo, realidade social de para lá de 3.300 anos para trás em relação a nós. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da escravidão. Não terás outros deuses rivais meus. Não farás para ti uma imagem, nenhuma figura do que há em cima no céu, embaixo na terra, ou na água sob a terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos quando me odeiam. Mas sou leal por 1000 gerações quando me amam e guardam meus preceitos. Não pronunciarás em falso o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune quem pronunciar seu nome em vão, em falso. Lembra-te do sábado para santificá-lo. Durante 6 dias trabalha e faze tuas tarefas, mas o 7º dia é dia de descanso, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu,
nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu rebanho, nem o migrante que viver entre vocês em tuas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e o que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, assim prolongarás a tua vida na terra que o Senhor teu Deus te dará. Honra teu pai e a tua mãe, mandamento de amor. Assim prolongarás tua vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu asno, nem quaisquer de seus animais, nem coisa alguma que pertença a ele. Todo o povo percebia os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegante. O povo estava aterrorizado e se mantinha à distância. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te escutaremos. Não nos fale Deus, pois, senão, do contrário, se Deus falar conosco, nós morreremos. Moisés respondeu ao povo: não temais, Deus veio para colocar-vos à prova, a fim de que tenhais presente seu temor e não pequeis. O povo ficou à distância e Moisés se aproximou da nuvem onde Deus estava. E é interessante que, se a gente prosseguir nas leituras dos próximos episódios, veremos leis sobre o altar, leis sobre a escravidão, legislação criminal, casuística criminal, leis sobre a propriedade, legislação apodítica, legislação judicial, legislações para tradições, prescrições cultuais, ritos de aliança. Aqui a gente percebe que é um outro tempo. As coisas do Estado e as coisas da religião, nesse outro tempo, andavam juntas e irmanadas. Hoje, isso não faz sentido, pelo amor de Deus. Não queiramos estabelecer uma constituição a partir do decálogo dos 10 mandamentos, as tábuas do Monte Sinai. Não. Estamos em outro tempo, outro paradigma. A sociedade se aperfeiçoou por demais. A legislação hoje é toda amparada em concepção de direitos humanos. Essa lei aqui de Moisés era uma lei muito dura. De tão dura que era até mais dura do que o Código de Hammurabi, da Mesopotâmia. Código anterior ao Decálogo dos 10 Mandamentos. Que legal, maravilha. É isso. Conversaremos sobre direito constitucional, trazendo outras perspectivas, mas seguindo a linha diretriz de ação da compreensão do autor. Se a gente trouxe esses registros do mundo antigo, é porque o autor, de antemão e anteriormente, já havia trazido tais personagens no seu texto, né? Ele fala de Átila, fala de Alexandre o Grande, o helenizador do mundo, fala de Gengis Khan, né? E ele observa aqui, todos esses grandes fizeram teoria do Estado e teoria do direito constitucional, mesmo que não soubessem. E eu incluo nesse rol José do Egito
e Moisés do Nilo. Falando nisso, no nosso canal temos 2 playlists completas, de José do Egito e de Moisés do Nilo. É isso, coisa boa. Nos próximos vídeos avançaremos com a leitura do curso de Direito Constitucional do professor Silvio Mota, homem abençoado, magnanimamente inteligente. Vale a pena a gente ler um pouquinho aqui sobre a biografia do professor Silvio Mota, um professor experiente, deve ter uns 30 anos de exercício do magistério. Ó, o autor, que beleza. Com detalhe de que eu estou lendo uma edição antiga, né? Ó, deixe-me verificar aqui. Ó, copyright de 2015. É uma edição antiga, então estamos falando de um autor que tem décadas e mais décadas de ensino. Silvio Clemente da Mota Filho é professor de Direito Constitucional há mais de 27 anos nos mais conceituados cursos preparatórios nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Brasília. Atua também como facilitador e conferencista em inúmeros simpósios e congressos sobre direito público. Silvio Mota é bibliografia recomendada para concursos públicos. Com esse trabalho docente, tem contribuído não apenas para a habilitação de muitos candidatos ao serviço público, ao ingresso no serviço público, como também para a sólida difusão de uma base mais rigorosa de investigação acerca do direito. Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, concluiu diversos cursos de extensão universitária, sendo professor de várias instituições, dentre as quais se destacam Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, mais especificamente na Escola de Pós-Graduação em Economia, EPG, nos cursos de MBA. Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, FEMPAR. Exerce ainda a função de editor do GIM, Grupo Editorial Nacional, tendo sob sua responsabilidade diversas obras. E assim vai. É professor honoris causa da Escola Superior de Advocacia do Estado do Rio de Janeiro, professor do curso de mestrado e de pós-graduação em Direito Público da Universidade Estácio de Sá, autor de diversos artigos e livros voltados para a preparação de candidatos para concursos das áreas jurídica e fiscal. E é um autor também usado na academia jurídica. É isso, estamos muito bem acompanhados. Deus nos abençoe. É isso. Curso de Direito Constitucional, autor professor Silvio Mota. Tratamos um pouquinho sobre os aspectos históricos do surgimento das compreensões mais germinais, mais nascentes sobre teoria do Estado e direito constitucional. Maravilha. É isso aí. Já pensou? Já pensou? Ah, já pensaram? Lermos este livro todo? Com as devidas atualizações, é lógico, porque é a edição de 2015. Mas aqui leremos outros textos para nos atualizarmos. É isso aí. Maravilha. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é luz, Deus é compaixão, Deus é empatia, Deus é generosidade, Deus é respeitabilidade, Deus é gratidão, Deus é paz. Que sejamos estabelecedores da cultura da paz. Que imitemos o maior filho da paz, que foi Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões. Deus vos abençoe, Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe a todos nós. Boa noite.